Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Quantos estão felizes com Jesus, irmãos? O Senhor é bom, né, irmãos? Você que pode, abra sua Bíblia, livro do Apocalipse. Enquanto os irmãos abram, quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade de fazer menção da sua palavra. Agradeço também a Paulinho, meu amigo, pelo convite, pela confiança. Todos os demais obreiros, cooperadores, membros. Quero desde já trazer um abraço do nosso pastor presidente. Estou aqui sobre a sua bênção. E também do meu pastor local, o pastor Paulo César. Capítulo 5, verso 13 apenas. Apocalipse capítulo 5, verso 13 apenas. Amém? Glória a Deus. E cada criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, assim como as que estão no mar, tudo que neles há, eu as ouvi dizendo: bênção, honra, glória, poder, seja aquele que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro para sempre e sempre. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, rendemos graça ao teu eterno e precioso nome. Somos gratos ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua casa, para te louvar, para te bendizer. Neste momento estaremos expondo a sua palavra. Fala conosco aquilo que o Senhor quer falar. Abra o nosso entendimento. E desde já o teu Santo Espírito tem total liberdade nesse ambiente, para renovar, para curar, para salvar, para libertar. Tudo aqui, Senhor, é teu. Então tens total liberdade nesse ambiente. Só quem crê diz amém. Pode se sentar glorificando a Deus. Feliz de ver o Alex ali. O Alex me ajudou muito na Quinta Vitória. O Ian também, né? É Ian mesmo, né? Cresceu muito. Deus abençoe. Pois bem, meus irmãos, peço que você redobre a sua atenção por alguns minutos, para que nós venhamos entender aquilo que Deus quer falar conosco, por meio da sua palavra. Antes de entrar no texto, eu preciso fazer algumas considerações, que desde Gênesis a Apocalipse, embora a Bíblia vai ter cerca de 40 autores, vai ser escrita no período de 1500 anos, em tempos diferentes, em épocas diferentes, e por meio de 66 livros canônicos, ao qual nós podemos extrair várias temáticas. Podemos falar sobre família, sobre finanças, sobre administração, sobre pecado, tudo isso extraindo da palavra sagrada. Mas de Gênesis a Apocalipse existe um personagem central. Ele é o centro de todas as coisas, porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Desde Gênesis a palavra do Senhor fala sobre ele. Ele é o centro de toda a história. E nós só estamos aqui por causa dele, por meio dele. E ele merece ser adorado. Fizemos a leitura de um livro pouco lido, pouco pregado, na minha opinião. É comum de se ouvir dizer que alguns têm medo de ler Apocalipse, alguns não entendem porque é um livro complexo, e de fato é. Mas o Senhor queima no meu coração, desde o convite do pastor, de mencionar essa palavra. Nós estamos num culto de adoração a Deus. É verdade que muitos vêm para o culto com a motivação de retornar para sua casa com uma bênção, com um milagre. E de fato, por intermédio da sua misericórdia, Deus assim o faz. Mas o objetivo primário do culto não é receber. O objetivo primário do culto é oferecer um culto de louvor e adoração e exaltação. E esse tem que ser exclusivo o nosso objetivo. É verdade, repito, por meio da sua misericórdia, Ele libera cura, libera libertação, abre portas, mas o objetivo primordial do culto é entregar, é oferecer um culto de louvor, de adoração, porque Ele merece. Quero contextualizar, tentar te extrair daqui deste templo físico
e tentar viajar nas páginas da Bíblia Sagrada. Aproximadamente 2000 anos atrás, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus visita o seu povo com graça sobre graça, a saber, enviando Jesus Cristo. Sabemos que desde Gênesis, por intermédio de Adão, o pecado adentra o mundo, e por causa do pecado, várias consequências, e a pior delas, a separação entre Deus e os homens. Todavia, o amor de Deus é extraordinário, porque Ele poderia muito bem, após a queda de Adão, após Deus ter preparado tudo com muito carinho, com muito apreço, ter dado a Adão vários outros frutos, colocou uma exceção apenas sobre uma árvore, e ainda assim a decisão foi pecar. Poderia muito bem esse Deus ter exterminado a raça humana, poderia muito bem ter destruído, mas pelo contrário, o amor de Deus, a misericórdia de Deus é tamanha sobre a vida da humanidade, que antes do pecado entrar no mundo, Apocalipse 13, verso 8 diz, que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido morto. Ou seja, o diabo, serpente, Adão, o pecado não pegou Deus de surpresa, porque antes mesmo de o pecado vier nessa terra, já havia um plano de salvação, de resgate, porque Deus tem o controle de todas as coisas, mediante a sua onisciência. Oh glória, aleluia, oh glória, Damas sub cantaramaia, aleluia. Ele não perde o controle. É verdade, nós seres humanos, mediante a nossa limitação, mediante as provas, as aflições, as angústias, até pensamos que Deus não está vendo, até que Deus perdeu o controle, que Deus não está contemplando a nossa lágrima, a nossa aflição. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu nunca perco o controle. Nunca. Jesus vem à terra com um propósito divino, maravilhoso. Ele chama para si 12 homens que posteriormente dariam sequência ao seu ministério. Estamos estudando sobre isso nesse trimestre, sobre o crescimento e o avanço da igreja, que os apóstolos realizaram por intermédio daquilo que Jesus havia começado. Jesus vem, realiza algo extraordinário. Jesus vem numa época onde o judaísmo como religião já havia se estabelecido na região da Palestina. Poderemos citar aqui pelo menos 4 classes: fariseus, saduceus, essênios, zelotes, que eram religiosos, doutores da lei, homens que se achavam detentores da Torá, do Antigo Testamento, se achavam que sabiam demais sobre Deus. E no período ao qual Jesus veio na terra, havia uma grande classe de pecadores, ao qual jamais um religioso, Paulinho, se encontraria com ele. Havia uma classe de mulheres pecadoras, que sequer um fariseu, um sacerdote ousava chegar próximo a ela, por causa de uma visão fechada da religiosidade. Mas todavia, o maior homem que já pisou aqui nessa terra, ele entrava na casa de pecadores. Ele entrou na minha casa, ele entrou na sua casa. Aleluia. Os sacerdotes jamais ousaria ir de encontro a um leproso, porque era rejeitado, era mal visto. A sociedade olhava com maus olhos de condenação e de rejeição. Mas o meu Jesus, o seu Jesus, ele não simplesmente conversava com o leproso, mas houve uma situação que ele mesmo estendeu a sua mão sobre o leproso e a sua vida foi transformada. Ele vem contrariando toda a ótica religiosa da sua época, resgatando, salvando, libertando a todos, sem exceção, não importando para o pecado, não importando qual era o sentimento que o povo tinha ao respeito daquela pessoa, mas o amor de Jesus alcançou a todos, a graça inexplicável de Deus. E eu consigo olhar para os irmãos e contemplar apenas o exterior,
Mas talvez você vai se identificar com isso. Era rejeitado talvez na sua própria casa, pela sua própria parentela, pelos seus próprios familiares. A sociedade já diz, não vai dar nada, não é ninguém. Mas aprova o Senhor mudar a sua história. E Ele é extraordinário. Então Ele realiza os seus feitos, exerce o seu ministério por cerca de 3 anos e meio aproximadamente, até o momento ao qual Ele é levantado sobre o madeiro, sobre uma cruz. Ele mesmo entrega o seu espírito, de forma que não foram soldados, não foram Roma, que tirou a vida do meu mestre, porque nenhum homem teria poder para fazer isso. Mas Ele mesmo se entregou por amor de nós, ainda que éramos pecadores. Naquela cruz Ele fala: Pai, está consumado. E quando Ele fala está consumado, não era Ele falando Pai, é o fim. Pelo contrário, Ele falando Pai, agora é o início do projeto de salvação da raça humana. Aleluia! Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas por intermédio de Jesus Cristo nós temos vida e vida em abundância. Aleluia! O apóstolo Paulo, entendendo, diz: agora pois não há nenhuma condenação, porque estávamos condenados. A sentença que tinha sobre a nossa vida era essa, de condenação. Mas agora pois não há nenhuma condenação. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória. Aleluia. Foi o único capaz. Foi o único que teve autoridade para fazer isso, de pagar essa dívida. A Bíblia diz, após a sua morte, detalhe importante, que ao 3º dia Ele ressuscita. Ele não está morto, Ele está vivo. A Bíblia diz que se Cristo tivesse vindo e ter feito tudo o que Ele fez, e tivesse morrido, mas não ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas todavia Ele ressuscitou. Ele não apenas ressuscitou, como está aqui nessa noite, no culto desta noite. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, após a sua ressurreição, cerca de 40 dias Ele fica na terra até ser assunto aos céus. Jesus libera uma ordem: olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Em outras palavras, é Jesus falando: olha, não façam nada sem Ele, porque sem Ele você não consegue, a saber, o Espírito Santo. A igreja não vive sem o Espírito Santo. Ou melhor, sem o Espírito Santo não tem graça. Sem o Espírito Santo não tem salvação. Sem o Espírito Santo não tem renovo, não tem libertação. O Espírito Santo não é algo importante para a igreja. O Espírito Santo é tudo para a igreja. De forma que Jesus falou: opa, não façam nada, esperam Ele vir. Você conhece bem a história. Atos 2 vai narrar esse acontecimento, a descida do Espírito Santo. De forma que aqueles discípulos foram cheios e a partir de então começaram a pregar e anunciar a palavra do Senhor. Jesus tinha quantos discípulos que eu disse? 12. Mas dentre os 12, quando você vai ler os evangelhos, existia pelo menos 3 mais próximo, mais íntimo de Jesus. Existem milagres, existem palavras que somente os 3 dos 12 ouviram. Existem situações que apenas os 3 presenciaram. Nível de intimidade. E detalhe, dentre os 3 havia ainda um mais próximo dentre os 3, mais chegado, a saber, João. De forma tal, de forma tal, na última ceia, após Jesus falar: um de vós há de me trair, os 12 estavam ali naquele momento, mas ninguém se sentiu na intimidade de perguntar ao mestre quem era esse. A Bíblia diz que Pedro, estando naquele momento na mesa, no mesmo ambiente, falou: João, pergunta para ele. E a Bíblia diz a intimidade que João tinha. Ele reclina a sua cabeça sobre o peito de Jesus
e pergunta, nesse nível de intimidade: Jesus, quem é? A Bíblia diz que foi nesse tom de intimidade, baixinho, de forma que Jesus responde na mesma intimidade: João é aquele que dá um pedaço de pão molhado. Nenhum dos outros ouviram, nenhum dos outros sabiam. Quando Judas molha o seu pão, somente João entendeu que seria Judas, porque nível de intimidade. E intimidade é algo tão importante nos dias atuais, porque quantas são as distrações que têm vindo sobre a igreja, de forma que nós dedicamos mais tempo às redes sociais, às nossas vontades, do que na oração, que no jejum. Há quem diga que nem é mais importante jejuar, que nem é mais importante sacrificar a Deus. E isso tem entrado como verdade sobre a igreja. Mas nessa noite o Senhor nos alerta. Ele quer intimidade, nível de relacionamento. Lembra quando você acordava, tinha disposição de acordar pelas madrugadas para orar? Ele requer isso novamente. Sabe aquilo que queimava no seu coração? Eu quero chegar em casa rápido para me orar. Ele requer isso de nós. Nível de intimidade, de relacionamento. João vai ser o único que vai até o final, até a cruz. De forma que naquele momento onde Jesus estava de pendurado naquele madeiro, ele olha para João, olha para Maria e fala: eis aí, mãe, o seu filho. Olha para João e fala: ei, João, eis aí a sua mãe. De forma que Jesus entrega a responsabilidade de João em cuidar da sua mãe. Nível de intimidade. Uma certa vez, após Jesus ressuscitar, onde os discípulos estavam muitos pescando, Jesus chega ali naquela areia. João 21 vai narrar isso. O qual de longe eles veem o mestre e sai correndo de encontro a ele. Onde Pedro tem aquele diálogo com Jesus, onde Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Pergunta por 3 vezes. Lembra desse cenário? Uma parte desse diálogo, Pedro vira para Jesus, olhando para João, e fala: Jesus, e esse discípulo aí? O que será dele? Jesus responde: olha, João, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que te importas? A Bíblia diz que por causa disso se apregoou essa fama que João não morreria. Isso aqui é um detalhe muito importante, porque ao longo da história nós vamos ver qual relevante foi isso. Porque isso se apregoou que João não morreria. Pois bem, Jesus é levado aos céus, os discípulos começam a se esparramar, a pregar, há uma grande perseguição por causa do Império Romano. Muitos cristãos foram levados ao martírio, aos coliseus, não negaram, não venderam a sua fé. Segundo a história diz, todos foram martirizados, com exceção de João. E segundo a história narra, não é porque não tentaram. A história diz que no período ao qual Domiciano era o imperador, eles prendem João, lhe dá a proposta. João nega esse homem, nega Jesus, e João firmemente: eu não nego, por mais que isso me custe a morte, eu não nego, porque eu não encontrei homem que mudou a minha história. Não nego. A história diz que Domiciano então manda ferver um caldeirão de óleo fervente, leva João até a exposição, a praça pública, e joga João ali para ir à morte, para ser destruído. Mas segundo a história diz, João sai dali ileso. Nada acontece com João. Ainda assim aumentou a fama de que João não morreria. Por causa disso, Domiciano pega João e o exila para a ilha de Patmos. Neste cenário se dá o livro de Apocalipse, escrito por João, discípulo de Jesus. João foi enviado para lá com a proposta de destruição. Era o fim para João. João vai morrer ali, já é um senhor de idade. Lá uma ilha fria, rochosa, fria. Vai morrer ali. E aquilo que parecia destruição, Deus revelou uma grande história. E talvez você entrou aqui nessa noite, aquilo que parecia ser o fim, um caos. Existem problemas nas nossas vidas que nós mesmos não conseguimos enxergar uma solução. Mas eu quero te afirmar com toda certeza, o seu problema para Deus é nada. É nada. É nada, é nada, é nada. É grande para você,
Parece impossível para você, mas para Deus é nada. Aleluia! Glória! Ele tem uma forma ímpar de transformar situações. Tenho certeza, se eu liberasse esse microfone, que para muitos iriam reafirmar: Jesus já me livrou de situações que eu não enxergava uma solução. Tenho certeza que vários testemunhos. E eu vos afirmo, o mesmo Jesus que mudou a sua vida, Ele ainda continua mudando, irmãos. Ele não mudou, Ele ainda continua. Aleluia! Glória! João então se depara na ilha de Patmos. Quem tiver com a sua Bíblia aberta pode me acompanhar. Apocalipse 1. Ele fala que por causa do Senhor, por causa da pregação do Evangelho, ele estava ali. E um certo dia, ele escuta uma voz, como uma voz de muitas águas, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. Ele escuta essa voz. A Bíblia diz que ele é arrebatado em sentidos, de forma que o seu corpo estava em Patmos, mas o seu sentido atingiu uma atmosfera espiritual. Ele escuta uma voz: eu sou o Alfa e o Ômega. A Bíblia diz que ele volta para trás para ver quem é que falava com ele. Ele se depara com uma cena maravilhosa. Um ser semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes compridas até os pés, com um cinto de ouro no seu peito. O seu cabelo era branco como a neve, os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés como um latão reluzente. Oh glória! É Ele, é Ele, é Ele! Aleluia! Oh glória! Oh glória! Oh glória! A Bíblia diz que quando João olha para ele, ele caiu como se tivesse sido morto. Então ele coloca a sua mão sobre João e diz: não temas, eu sou o primeiro e último, eu sou aquele que vive. É verdade, estive morto, mas estou vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória! Aleluia! Aleluia! Oh glória! As visões vão se abrindo para João. Ele vai recebendo as revelações. E a Bíblia diz que ele vê esse ser no meio de 7 candelabros de ouro, ou 7 castiçais, que inclusive o próprio texto vai nos dizer que esses 7 candelabros representam as igrejas, as 7 igrejas. Repito, a visão que João tem é deste ser no meio dos 7 candelabros. Você não entendeu? Eu vou explicar melhor. A visão que João tem é do Filho do Homem no meio das igrejas. Aleluia, ele estava no meio, ele estava no centro. Aleluia, aleluia. De forma que quando João escreve as 7 cartas às igrejas, ele sabia de todas as qualidades, defeitos e virtudes que cada igreja tem, porque ele está no meio dela. Vou te explicar melhor. Ele está aqui na igreja Assembleia de Deus, no bairro São Geraldo. Ele conhece tudo, ele sabe tudo, ele sabe todos os defeitos e imperfeições, mas ele está aqui. Aleluia! Oh glória! Embora vai se predominar no livro de Apocalipse revelações futurísticas que ainda irão acontecer, mas um detalhe que me chama muita atenção, que antes de João receber as revelações futuras, primeiro João recebe as revelações para a igreja. Antes do fim vir, antes da destruição vir, a preocupação primordial dele é preparar a sua igreja. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o seu Deus. Aleluia. E um detalhe: em todas as 7 cartas há a mensagem: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando hoje, ele está dizendo hoje. Antes do fim vir, primeiro ele prepara o seu povo, prepara a sua igreja.
Quantos querem encontrar com Jesus, irmãos? Mas eu vos afirmo, é algo, irmãos, que foge da nossa racionalidade. Embora nós desejamos nos encontrar com Ele, mas Ele deseja muito mais que nós nos encontremos com Ele. É algo extraordinário. Estamos falando de um Deus tão grande, mas esse desejo é maior da parte dele do que nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Tem que nos constranger. Porque eu não estou falando desses deuses aí que o mundo tem aí não, irmãos. Que tem olhos e não vê, tem boca e não falam. Nós estamos falando do Deus dos deuses, que governa sobre tudo, que manda em tudo, que até o diabo estremece diante dele. Aleluia! É o Deus incomparável, imensurável. Aleluia! Mas ainda assim há um desejo de Deus se relacionar conosco, de nos salvar, que não se explica. Porque nos ama tanto assim? Então, detalhe primeiro, capítulo 2 e 3 de Apocalipse vai se dar sobre as sete igrejas da Ásia. Preocupação primordial. Aí, Carlos, as revelações vão se abrindo. Nós entramos agora no capítulo 4 de Apocalipse. Ao passo que ele vai recebendo, vai se abrindo para ele. Algo extraordinário. Qual que é a visão que ele tem agora, Fernando, no capítulo 4? Ele olhou e viu uma porta aberta no céu. E ele agora vê um trono. E havia um ser assentado no trono, que era semelhante à aparência de uma pedra de jaspe, de sardônica. Havia um arco-íris ao redor do trono. E ao redor do trono havia 24 assentos. E sobre os 24 assentos, os 24 anciãos, que tinham suas coroas de ouro. Verso 7. Então, a primeira visão que ele tem, um trono, um ser assentado no trono, e agora vê 24 anciãos em volta do trono. As visões vão se abrindo, e agora ele não vê apenas os 24 anciãos, porque agora ele vê 4 seres viventes, 4 animais. Tony, mas o que esses seres angelicais estavam fazendo ali? Qual é a visão que João recebe desses seres extraordinários ali no céu? A Bíblia diz que no verso 8, os 4 animais, cada um tinha 6 asas, e a Bíblia diz que eles não descansam, nem dia e nem noite, nem dia e nem noite, nem dia e nem noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Se você não adorou Ele ainda nessa noite, é uma boa oportunidade para você abrir a sua boca. Aleluia! Aleluia! E ao passo que os 4 seres viventes adoravam, os 24 anciãos se prostravam, tiravam a sua coroa, se rendiam aos pés daquele que estava sobre o trono, e também começaram a adorar Ele, dizendo: Tu és digno, ó Senhor, de receber glória, honra, poder, porque Tu criaste todas as coisas, e para o Teu poder elas existem e foram criadas. Oh, glória! Aleluia! 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 Eles estão adorando ao Senhor, inclusive neste momento. Oh, glória! Aleluia! Sabe o que é mais extraordinário, Alex? Seres angelicais, celestiais. Ele é adorado 24 horas. De forma que se a igreja quer adorar ou não, eles vão ser adorados lá no céu da mesma forma. Mas ainda assim, o que desperta o sentimento de Deus é quando a igreja começa a adorar Ele. Isso estremece Ele de uma forma totalmente diferente. Oh, glória! Dá para explicar isso? Aleluia! Quando a igreja adora, se rende a Ele, isso estremece o Senhor. Aleluia! Um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Oh, glória!
as revelações vão se abrindo. Além de ver tudo isso que eu mencionei, agora ele vai ver sobre a destra, ou seja, sobre a mão direita daquele que estava sentado sobre um trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Falar de livro, irmãos, é diferente do livro que nós conhecemos hoje. Naquela época eram pergaminhos. Estamos falando de uma visão de cerca de 2000 anos atrás. E era comum, quando alguém de autoridade, seja influência política, financeira, era comum que essas pessoas de grande posse, de dignidade, quando eles quisessem destinar alguma carta, eles selassem. De forma que, se alguém visse uma carta selada, isso significava que foi alguém de autoridade que escreveu. E que ninguém teria a capacidade de abrir, somente quem tivesse autoridade para tal. Isso era cultural. Os reis faziam isso. Os nobres faziam isso. Geralmente selavam com um anel de sinete, como a cerâmica, o barro, de forma que isso representava para quem via, Arilson, que era uma carta de muita importância, de muita relevância, e que não foi qualquer um que escreveu, foi alguém de muita autoridade. Da mesma forma, para quem se destina essa carta, é alguém que tem autoridade e dignidade para abrir. Então, um selo só já significa isso. A visão que João tem é de um livro selado com 7 selos. João vê e entende. Obrigado. João vê e entende que se trata de um livro muito importante. Capítulo 5. Então, um forte anjo clama em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? A Bíblia diz: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro e nem de olhar para ele. Conjecturando, se João recebesse essas revelações nos dias atuais, quando ele olha para a terra, talvez ele procuraria o Donald Trump, um líder político de grande influência. Talvez ele tenha dignidade para isso. Se fosse hoje, Trump não teria dignidade de abrir esse livro. Talvez ele recorresse a Elon Musk, homem bilionário, rico, de grande influência, de uma intelectualidade avançada, mas se fosse hoje também ele não teria dignidade de abrir esse livro. Então, João recorre para debaixo da terra, conforme o texto diz. Talvez Abraão tenha dignidade para tal. Talvez Eliseu, um grande profeta, talvez ele tenha dignidade para isso. Isaac, Jacó, talvez o rei Davi. Mas ele olha que nem no mundo dos mortos havia alguém que tivesse dignidade para abrir esse livro, nem sequer olhar para ele. João fala, então, só pode ser aqui no céu. Talvez ele olhe para Miguel, deve ser Miguel, ou um dos serafins, ou um dos querubins. E a Bíblia diz que nem mesmo no céu houve sequer um ser angelical que tivesse dignidade de ir abrir o livro, nem sequer olhar para ele. A Bíblia diz que por causa disso João chorou muito, porque ele recorreu a todas as suas possibilidades e não houve ninguém que tivesse dignidade para tal. Se tratava de um livro importante, só que não tem ninguém digno de ir abrir o livro. João chora, até que um dos anciãos diz: ei João, não chores. E talvez João podia retrucar: mas como assim não chorar? Eu procurei na terra, debaixo da terra, no céu, não tem ninguém para abrir esse livro. Como não chorar, ancião? Ei João, não chores. Mas por quê? Eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu. Ele é digno de abrir o livro. Aleluia! Só ele tem dignidade, autoridade para isso.
Ele é incomparável. Não pisou sequer um homem nessa terra. Não existe anjo no céu que se compara a Jesus Cristo. Oh glória! Aleluia! Ah, Jesus, tu és maravilhoso. Eu vou deixar você adorar Ele um pouquinho, irmãos. Vou deixar você adorar Ele um pouquinho. Ele é incomparável, Ele é incomparável, Ele é incomparável. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Ele é capaz, oh glória. E Ele está aqui nessa noite. Sinta o toque dEle aí, sinta o renovo dEle aí, oh glória. Aleluia, Jesus. Amalava, sube, canta na maia. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Ele vê este ser que o ancião disse. Ele não vê uma pessoa. A visão que ele tem é de um cordeiro, como se estivesse sido morto. Repito, como se estivesse sido morto. Ou seja, parece que está morto, mas está vivo. Vou te explicar melhor. 2000 anos atrás, ele até foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Oh glória. Até tentaram, mas não conseguiram. Oh glória, Ele tem um poder sobre todas as coisas. Ele até morreu, mas está vivo. Aleluia. Oh glória. Canta na maia. Aleluia. Então esse cordeiro, como ele tem dignidade para isso, ele vai sobre aquele que estava sobre o trono, pega o livro da mão daquele que está sentado sobre o trono. E nesse exato momento, quando ele toma o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostram diante do cordeiro. Aleluia. Você não vê ele se prostrando diante para nenhum outro ser, a não ser para aquele que está sobre o trono e sobre o cordeiro. Aleluia. O que eles estavam fazendo, Tony? Verso 9. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, eles cantavam uma nova canção dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e nos resgatastes para Deus por intermédio do seu sangue, de cada família, língua, povo e nação. Quando o cordeiro toma o livro daquele que estavam sobre o trono, os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostram diante do cordeiro, porque ele foi o único capaz de nos resgatar para Deus, de cada povo, língua, raça e nação. Aleluia. Por intermédio do seu sangue. Aleluia. Oh glória, Ele é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Como não se bastasse isso, entenda comigo, me acompanha. O cordeiro toma o livro, os 24 anciãos, os 4 seres viventes se prostram e adoram, e as revelações vão se abrindo, porque João agora vê um grande exército angelical, tão numeroso que ele não consegue mensurar. Milhares de milhares, milhões de anjos, de seres angelicais. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes adorando. E agora se depara com um exército angelical fazendo o que, Tony? Fazendo o que, Tony? Dizendo em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto para receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e bênção. Há uma grande adoração nos céus, porque os 24 anciãos, os 4 seres viventes, um exército angelical, entende e reconhece aquilo que Jesus havia feito na cruz do Calvário, e que por intermédio do seu sangue, Ele foi o único capaz de nos resgatar para Deus. Então todo o exército angelical entende
que Ele merece ser adorado, reverenciado, palavras de adoração, oh glória, ninguém ainda entendeu. Eles entendem lá no céu que o Cordeiro é digno de ser adorado, de ser reverenciado, porque Ele é incomparável. Não houve ninguém na terra, debaixo da terra, no céu, que se comparasse a Ele, que fosse semelhante a Ele. E te digo mais, se você não acredita, eu te respeito, mas eu te digo mais, esse Cordeiro está aqui hoje, no culto hoje. Se você acredita, ofereça a melhor adoração, se prostra a Ele, oh glória, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Se é verdade que você diz que você acredita que Ele está aqui, se você acredita de verdade, adora Ele. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar a Ele, se rende a Ele, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. Neste mesmo sentimento de adoração a Ele, irmãos, entendendo essa palavra, quero te convidar, coloque sobre os teus pés, vamos adorar Ele, aleluia. Talvez você entrou aqui desanimado, cansado, aflito, mas por causa dessa palavra eu quero te convidar, ofereça a sua melhor adoração nesse momento. Enquanto a equipe de louvor estará adorando ao Senhor, abra a sua boca e adore a Ele, aleluia, aleluia. Já disse e repito, Jesus está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. E mesmo que sua vida esteja em angústia, em aflições, em tempestades, em situações difíceis, ainda assim você tem motivo de sobra para adorar a Ele, para reverenciar Ele, para glorificar Ele, aleluia, aleluia. Adore, adore, adore Ele. Nós te louvamos, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Ofereça o seu melhor, irmãos. Talvez seja hoje o último culto. Talvez seja hoje que a trombeta há de tocar, como foi lido nessa noite. Ofereça a Ele a sua melhor adoração. Aleluia, Jesus. Tu és digno de ser adorado, Senhor. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, correndo no chão, ouvindo os fariseus a eles falar que a lei de Moisés me condenava por Deus, mas uma pedra ele pegou pra mim a eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atira a pedra que nunca pecou, Ele me seja renovado, oh glória. Oh glória, oh glória. Esse ambiente de adoração, adore, 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 adore a Ele e seja tocado por Ele, aleluia. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma
alegria. Alcançou. Quem é esse? Bom é estarmos aqui na tua casa, Senhor. Bom é estarmos aqui te louvando, te adorando, Senhor. Aleluia. Receba a nossa adoração, Jesus. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Irmão, só para terminar, eu acabei de falar com os irmãos a adoração que havia no céu com seres celestiais. Mas o texto que foi lido diz que vai chegar um dia, no verso 13, cada criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, assim como as que estão no mar, e tudo que nelas há, ouvir dizendo: bênção, honra, glória e poder seja aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro para sempre, sempre. Chegará um dia que nós também, a igreja, estará diante daquele que está sentado sobre o trono e diante do Cordeiro, e teremos a oportunidade também de o adorá-lo, de reverenciá-lo. Adore Ele.